Olá, meus amigos, uma alegria muito grande, né? Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos. Muito grato a Deus por esta oportunidade, por renovar essa oportunidade junto com vocês, para darmos, prosseguimento nesse aprendizado sublime que nós sempre temos quando falamos do Cristo, quando falamos das orientações da doutrina espírita e daquilo que nos indica o caminho correto da trilha cristã. Hoje nós vamos fazer a análise que nós vamos fazer, conforme a reflexão de Emmanuel, é a lição 19 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel vai dar o título aqui, mais uma vez, esse título é de fundamental importância nós prestarmos atenção nele. Emmanuel diz, na propaganda. Emmanuel vai comentar hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 23. E lá nos diz assim, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Isso é uma advertência que Jesus está fazendo. Não vades, nem os sigais. Ei-lo ali, ei-lo aqui. Então nós vamos entender isso já já, no contexto do que o Cristo está falando, o que Emmanuel está dizendo e por que esse Emmanuel dá o título de propaganda. No Evangelho, então, aqui no capítulo 17 de Lucas, Lucas inicia essa narrativa no capítulo 17, versículo 20, vai até o versículo 37. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros para contextualizarmos o porquê que o Cristo está falando isso. E o título aqui, que os teólogos dão a esse capítulo específico, é a chegada do reino de Deus. E há 2 questões. A tão esperada chegada do Messias, do reinado de Deus na terra pelos judeus, e pós-Cristo, a chegada, a vinda do Cristo, a parousia, a segunda vinda do Cristo. Mas Cristo, pela sua narrativa, demonstra que ele está entre nós, ele está dentro de nós. Há a necessidade de nós termos um entendimento melhor para isso. Então, diz assim, os fariseus lhe perguntaram, quando iria chegar o reinado de Deus? Não é? E ele lhes respondeu, a chegada do reinado de Deus não está sujeita a cálculos, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque está entre vós. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, como do Haroldo, diz dentro de nós, não é? Então vejam bem, nós, os judeus, esperavam, eles aguardavam essa manifestação do Messias, e nós temos 2 salmos que anunciava para o povo judeu a chegada do Messias, do ungido, né? Daquele que iria libertá-los do jugo romano, mas o que eles esperavam realmente era um Messias, não é? Que fizesse uma restauração política em Israel. Mas essa é a questão, que restauração política é essa? Que lhes levasse uma ideia de supremacia, serem aqueles que iriam deter então a futura supremacia humana na terra? Não é essa a questão que Jesus veio fazer. Mas eles identificaram Jesus nessa questão. Nós vemos lá no próprio Evangelho de Lucas, quando Jesus chega na sinagoga, então ele entrega um rolo, não é? E ele abre, é uma profecia de Isaías, né? Isaías 61. Então ele diz no final, hoje cumpre-se essa escritura, ou seja, ele já está aqui, eles não entenderam. Eles continuam querendo sinais e querem resposta. Quando? E nós nunca resolvemos buscar essas respostas em nós mesmos, individual e coletivamente. Então eles tinham essa expectativa desse reinado de Deus, não é? Eles identificaram Jesus com essa expectativa, mas pós verificarem essa expectativa, não é? Então eles não o aceitaram, porque eram expectativas pessoais, particularistas, religiosas, que viessem apenas atender anseios de seu povo.
mas Jesus veio para atender toda a humanidade, todos nós. A sua proposta, a sua pedagogia, o seu método é universal para todas as criaturas humanas, não é? Então eles queriam saber essa resposta exata. Não tem. Isso é um desígnio, ou seja, um projeto de Deus. Mas nós precisamos abrir os olhos internos para enxergar nas circunstâncias da vida como esse reinado de Deus tem sempre se manifestado. Cada um tem condições de enxergar isso, na medida da sua evolução, da sua conduta, do seu comportamento e da forma que ele se conduz na sociedade. Nós podemos ter essa percepção, não de um reinado pleno e completo. Isso exige uma evolução ainda muito grande. Mas havia também a expectativa dessa vinda do Cristo, já que ele havia prometido que ele voltaria, Mas qual é a nossa expectativa enquanto cristãos dessa volta do Cristo? Ele voltaria agora para também realizar aquilo que os judeus esperavam, levar os cristãos a ter a supremacia humana, ou ele voltaria para confirmar essa reforma, essa mudança em nós? Não é verdade? O que nós estamos esperando? O que nós estamos acreditando? Se ele diz que está dentro de nós, por que até hoje nós perguntamos que dia que ele virá? Quando será a vinda? Mas a pergunta é, será que Jesus algum dia foi? Corporalmente, o Jesus de Nazaré desencarnou. Ele deixou a carne. Mas em espírito, ele esteve antes, esteve durante e estará conosco para sempre. Será que ele foi? Ou é justamente isso que ele fala? E dir-vos-ão, ei-lo ali, ei-lo aqui. Não vades e nem os sigais. Ou seja, alguém como nós, seres ainda no caminho da evolução, trilhando o seu caminho com as suas dificuldades, com os seus percalços, as suas vicissitudes, as suas provas, as suas expiações, que ainda estão caminhando, se colocam como propagandistas da fé, e aí nós temos dúvida, não acreditamos que realmente ele está dentro de nós, entre nós, entre todos nós, em nossos corações. Então nós ouvimos um rumor de alguém fazendo uma propaganda lá ou aqui, nós ficamos em dúvidas e vamos escutar. E se aquilo que alguém falar, seja de que lado for, agradar os nossos ouvidos, as nossas expectativas, nós nos aliamos a um princípio, a uma proposta, a uma nova pedagogia que não vai corresponder àquilo que o Cristo quer de nós, àquilo que ele indica. Ele indica uma reforma, uma mudança interna de conduta humana. É isso que nós temos que entender, porque a ideia desse novo reino que o Cristo nos apresenta é de um novo estado, mas que estado é esse? Não é um estado político, é um estado interno, de compreensão humana, não é? Não, ao invés de um novo estado político ou religioso externo. Essa é a questão. Por isso que Emmanuel dá o título aqui de propaganda. Porque se nós formos procurar no dicionário, bem rapidinho, o que quer dizer a palavra propaganda, não é? Ela é um modo ou um método, vamos dizer assim, específico de persuadir as pessoas. Com que objetivo? Visando o quê? Influenciar-nos. Nos influenciar para atendermos aquela expectativa, aquilo que aquela propaganda está nos sugestionando. Ou seja, ela atua em onde nós? Nas nossas emoções, nas nossas atitudes e nas nossas ações. É o marketing. O marketing hoje religioso, desde final dos anos 90 para cá, um dos cursos mais procurados em teologia é o do marketing religioso. Ou seja, nós temos milhares de propagandistas da fé. Mas eles querem primeiro que nós escutemos suas propagandas ou realmente o evangelho. Por isso que nós temos que estar atentos. Por isso que Jesus alerta, ele exorta, não vá, não os sigais. Por que isso? Fica muito bem entendido. Emmanuel nos deixa muito bem claro em outra obra que o evangelho ele não pode ser instrumento de visibilidade pessoal. Quem faz propaganda, a pessoa se prepara toda, há uma série de preparação para fazer aquelas propagandas,
E a visibilidade é na pessoa e no produto que vende. O evangelho, o seu conteúdo, os seus ensinamentos, não é? Não é para ser vendido, não é para ser comercializado, nem para ser de visibilidade pessoal. Ou seja, e outra coisa que Emmanuel coloca também, porque a mera propaganda, o evangelho, nós não devemos aprender e apreender o conteúdo do evangelho apenas para memorizar. De forma alguma. O evangelho, o objetivo dele é para viver. Viver em nós e levar essa vivência interna, aí sim, encontrando Cristo em nós, vivermos externamente. É assim que essa conduta e essa transformação vai nos dar, e nós, à medida dessa evolução, da estruturação desse reino em nós, nós vamos aumentando e nós não vamos perguntar mais por quê, quando o reinado de Deus chegará, porque nós vamos enxergar que ele já está. E nós precisamos caminhar na direção dessa luz. Então, fica muito bem claro, porque essa parousia para os cristãos, a segunda vinda de Jesus, até hoje, mas principalmente naquela época, Paulo e Pedro narram Paulo em várias cartas, e Pedro também exemplifica isso muito bem nas suas cartas, gerava o quê? Ansiedade, muita ansiedade, expectativa, rumores ali, rumores aqui, ele está vindo, vai voltar. Não é? Nós temos algumas questões de alguns indivíduos na época que se apresentaram como Cristo, como o Espírito Santo, dizendo-se ser o Espírito Santo, o enviado. Não é? E as pessoas foram a eles, viram que aquelas expectativas não correspondiam à verdade e eles se apagaram na história. Mas até hoje nós temos homens que se intitulam dessa forma, pseudos mestres, como Jesus diz, os falsos mestres. Então, quando nós damos atenção a esses rumores internos, esses adventos, essas anunciações de falsos mestres, quando nós damos atenção disso, é por isso que Jesus disse, não vá, porque gera dúvidas. Você está no caminho certo, de repente vem o caminho correto, exige uma conduta, né? Exige uma forma que é difícil ainda de nós entendermos de caminhar, mas aí nós vamos naquela lá para ver se aquela é mais fácil. O caminho que o Cristo indica de vencer a nós mesmos é um caminho duríssimo. Mas se perseguirmos, uma hora a vitória vai vir. Através do outro ou sobre o outro, não. Sobre nós mesmos. Essa é a grande vitória. Não é? Então, Emmanuel vai fazer a sua análise agora e a gente vai prestando atenção nessa narrativa belíssima. Emmanuel diz, as exortações do mestre, ou seja, sobre o reino de Deus, que está em tudo e em todos os lugares, não é? Aos discípulos são muito precisas para provocarem, olha, qualquer incerteza ou indecisão. Então o que Jesus está falando aqui é para a gente acreditar e não ter incertezas nem indecisões. Aceitamos e acreditamos nessa proposta, nesses vínculos, naquilo que realmente vai nos conduzir a um caminho adequado na direção de Deus, o que nós temos que fazer? Seguir, sem decisões e sem certeza. Agora, se abrirmos os ouvidos físicos para escutar, para introjetar dúvidas, rumores, revelações, né? Adventos, fenômenos, nós vamos ficar transitando nessas indecisões. Paulo, nas suas cartas, Paulo tem um exemplo belíssimo, que Paulo diz, aqueles que ouvem internamente, introjetam, né? Aqueles que auscultam, né? A palavra de Jesus, nós acolhemos. Agora aqueles que não escutam apenas com o ouvido físico, eles escolhem. Então, se nós passarmos a vida sem uma definição daquilo que nós queremos, nós vamos ficar escolhendo entre quem? Aqueles que estão ali ou acolá. É isso que Jesus está querendo nos dar o quê? Estabilidade emocional. Para que saibamos escolher nessa trilha, nessa nossa conduta, né? Que ações, que atitudes nós vamos empreender para isso, para seguirmos o nosso caminho, não é? Então prossegue Emmanuel dizendo, quando tantas expressões sectárias, olha, requisitam o Cristo, ou seja, requisitam o Cristo para si,
se apropriam do Cristo. Ou seja, o que é sectarismo? É o espírito de seita. Quantas seitas cristãs nós temos? Em todas as regiões do mundo, em quantas religiões, dentro da mesma proposta, da mesma pedagogia, tem várias seitas, porque são homens, individualidades com seus pontos de vistas, querendo predominar sobre os outros. Então eles se apropriam, olha o que Emmanuel está falando, do Cristo, para seus desmandos intelectuais. É justo que os aprendizes novos, porque é uma nova proposta divina, é uma nova dádiva, uma graça de Deus agindo em nós com todo o conteúdo do Evangelho. Cristo é o Evangelho, não é? Na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Olha que interessante. Por quê? Esse novo reino agora não é para, como nós falamos antes, atender expectativas de um determinado reino A, B ou C, de uma teologia, de uma religião ou de uma confissão. Não. O que Jesus nos traz, isso está lá em Gênesis 18, lá na nossa Gênese kardeciana da doutrina espírita, no último capítulo, o que Kardec nos diz lá? O que o Cristo nos traz é um movimento agora universal, que vai se operar em que sentido da humanidade? A evolução intelectual, científica e em todo social, política, religiosa, essa caminha por si só. A humanidade evolui, não é? A evolução humana. Mas o que esse movimento, o que o Cristo nos traz agora nesse movimento universal é no sentido de um progresso moral da humanidade. Porque esse é que está atrasado. Nós estamos muito avançados na tecnologia, em todos os aspectos do avanço, mas moralmente nós estamos ainda muito atrasados. Por isso estamos vivendo esse quadro que vivemos hoje em todos os setores da sociedade. Não é? Fica muito bem explicado isso. Bezerra de Menezes também tem algumas colocações a respeito desse entendimento que nós temos, que Emmanuel nos coloca. Ele fala, olha, medite a elevada significação, quando nós falamos de seus desmandos intelectuais. Bezerra de Menezes nos dizia de que nada vale o brilho da inteligência se o coração permanecer às escuras. Isso é simbólico. O que é o coração? É o interior permanecer às escuras. Você tem uma inteligência brilhante, mas ela não está vinculada à sabedoria, à prudência, porque a sabedoria e a prudência que vai dar uma claridade, uma luz nessa inteligência. Porque os homens de hoje e de toda a história que causaram tantos males, que corromperam os costumes, corromperam as pessoas, corromperam as religiões, os sistemas políticos, os sistemas econômicos, são homens inteligentíssimos. Mas porque o seu sentimento, o seu espírito de fraternidade e de amor ao próximo está obscuro. Aonde? Dentro dele mesmo. Mas esses potenciais, para que ele possa renovar essa luz, continua dentro dele. Mas ele precisa se abrir para dar significado a essa luz que está dentro dele. Não é? Então, o que seja? Se nós analisarmos junto com a colocação de Kardec, agora isso caminha para um progresso moral. O que Bezerra de Menezes está falando? Aqui trata-se de é necessário um processo de elevação do sentimento humano. Nós temos que elevar esse nosso sentimento uns pelos outros. Senão nós vamos continuar nesse cabo de guerra, guerreando uns com os outros por nossas opiniões, como fala aqui. Nós vamos continuar nos apropriando do Cristo e ouvindo apenas propagandistas. Se nós podemos ouvir a nós mesmos quando lemos, quando estudamos e, acima de tudo, quando vivemos e praticamos o Evangelho que o Cristo nos ensina. Não é? Segue Emmanuel, olha, na propaganda genuinamente cristã, ou seja, aquela que está dentro dos princípios do Cristo, dos princípios das leis divinas, das leis naturais, não dos princípios e nos dogmas humanos. A genuína é aquela que procede de Deus, não é? Não basta dizer onde está. Está lá ou aqui. Podemos ir nos dois lados e não encontrar nada, não é? Onde está o Senhor?
Ponto. Agora olha o que Emmanuel diz. É indispensável mostrá-lo na própria exemplificação. Aqui que é fundamental. Demonstrá-lo na própria exemplificação. Na própria exemplificação, que seja na conduta diária. Naquilo, nas nossas ações, como falou lá em cima, nas nossas ações, nas nossas atitudes, com uma emoção então equilibrada, que não fica escutando propaganda dos dois lados. Que não fica querendo ir nem lá, nem acolá. Não é? Então, o que Emmanuel precisa? Nós precisamos disso, nós precisamos sentir. Sentir que quando ele diz, ele está entre vós, lá em Lucas 6, hoje cumpriu-se a escritura. Em que? Nele. No seu evangelho, nos seus ensinos, nos seus princípios, nos preceitos de Deus. Então prossegue, olha, muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Nós não vemos isso? Quantos de nós, ou quantos que nós conhecemos, já mudaram de religião, achando que ir lá ou acolá o mudaria e não mudaram? Muitos abandonaram, inclusive, esse caminho do entendimento de Deus. Se tornaram ateístas, é um direito, nada contra. Há muitos ateus que provam com a sua conduta que são muito mais no sentido religioso e espiritual, estão muito mais elevados a nível de sentimento de amor ao próximo do que nós, que nos dizemos cristãos ou pertencentes a uma religião. Então não é isso que nos define, é encontrar de nós através das ações e dessa conduta, não é? Então, mas nós estamos percorrendo esses templos e altares procurando Jesus para quê? Para obter privilégios pessoais ou para escutarmos meras propagandas que nos satisfaçam, que estejam de acordo conosco? Então segue Emmanuel, olha, mudar de crença religiosa pode ser um caminho, pode ser você não se encontrou aqui naquela mensagem, outro pode passar a mensagem do Cristo com mais lucidez, com mais clareza para você. Então você vai ter mais facilidade para encontrar. Mas pode ser também continuidade de perturbação. Ou seja, vai lá, vai aqui, vai acolá e não se estabiliza, não se encontra, não se define aquilo que você quer. Porque o que nós temos que querer? Aquilo que Cristo falou com Deus. Nós temos que querer e seguir a vontade de Deus, e não a nossa e a dos homens. Ou seja, requer uma condição interna extremamente transformada. Ou seja, para ser admitido nesse novo reino, eu tenho que me definir, porque o reino está aqui, está em todos, não ali ou acolá, mas eu fico procurando. Então nós não nos definimos, não é? Como diz Francisco de Assis, ele dizia sempre que a boa palavra, a boa semente, que é a palavra de Jesus, não é? Ela é sempre um medicamento para a alma, para que o espírito se estabilize e se encontre. E quando nós falamos ali, Emmanuel, quando diz é necessário mostrar na própria exemplificação, Francisco de Assis, ele tinha duas colocações que ele dizia: tome muito cuidado com a sua vida, porque talvez esse seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Quantos irmãos estão perdidos? Também nós ainda estamos, porque ainda não nos encontramos, mas à medida que nós temos alguma coisa a passar, alguma coisa a ensinar, e quando nós não exemplificamos isso, mas as pessoas que estão perdidas em si mesmas, elas nos leem através de nossa ação. Se for uma ação positiva, vinculada àquilo que o Cristo espera de nós, elas leiam aquilo, nas entrelinhas. Por isso que Francisco de Assis dizia para os seus seguidores: ide pregai o evangelho, anunciai, se necessário usai palavras, porque ele preferia o exemplo. Porque as palavras, propaganda, apenas convencem, mas elas não nos arrastam. Se elas não corresponderem, porque as propagandas, como os vínculos humanos, os desejos humanos, eles nos satisfazem, nos saciam, às vezes por algumas horas, alguns minutos, depois nós buscamos de novo. Assim são as propagandas da vida. Hoje anunciam um celular ou qualquer produto, amanhã anuncia outro mais sofisticado, o nosso desejo por aquele que nós já temos passou, nós queremos o outro. E não há outro evangelho, não há outro ensinamento, não há outra pedagogia divina sem ser o evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos morais. Não tem. Ele é perfeito.
Então, esse reino, ele não pode, vamos dizer assim, ser motivo de mera observação. Por isso que nós temos na tradução, quando diz, ele não está sujeito a cálculo. Ele não vem de modo visível, como diz o Haroldo, e em outras traduções, ele não vem de modo aparente, porque o que é aparente passa. Ele não tem aparência, ele não tem cálculo, porque ele é algo definido pela vontade de Deus. Ou seja, por que ele não vem desse jeito visível, aparência? Porque aquilo que é aparente é aquilo que é adornado pelo intelecto humano, pelos interesses humanos. É aquilo que enfeita, faz a propaganda, o que ela faz? Ela adorna, ela enfeita, ela supervaloriza aquele produto. E nós então vamos em busca dele. E rapidinho, esse produto já não traz dentro de nós mais a satisfação que nós esperamos. Agora, quando nós buscamos em nós mesmos e sabemos que o que vai nos satisfazer internamente é algo que nós temos que conquistar individualmente em cada um e coletivamente ajudando uns aos outros, nós sabemos que não basta comprar, não basta pegar, não basta adquirir, tem que conquistar. Então segue Emmanuel, olha, torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior, no nosso íntimo, porque é aqui que está a candeia, aqui que está a luz, não é? Ou seja, isso vai se realizar em que esse reino, ele já está sendo realizado, mas ele vai sendo confirmado, ou seja, esse futuramente ele vai se realizar aonde? No coração dos homens, da humanidade, em tudo que nos circunda no nosso sistema. Tudo faz parte de um processo contínuo de elevação de todas as criaturas. Nenhuma ficará para trás, não é? Ou seja, quando nós introjetarmos, aqui nós temos uma colocação, Russell Champlin, que é um grande teólogo, que ele é interessante o que ele coloca, e principalmente comentando a carta aos Romanos de Paulo, é quando nós introjetarmos em nós a natureza moral do Cristo. Isso é de fundamental importância. Nós temos uma colocação de outro teólogo também, que é interessante, né? Que quando nós só vamos poder, vamos dizer assim, discernir a linguagem, os ensinamentos de Jesus, nós só vamos ter essa capacidade quando nós, vamos dizer assim, não temermos, não tivermos medo nenhum, dúvida nenhuma, ir lá ou aqui, das consequências de Jesus aonde? Na nossa existência, dentro de nós mesmos. Porque é difícil. Ele teve equilíbrio total, passou por todas as dificuldades, todas as agruras e venceu. Porque externamente nada causou pressão a Jesus. Nada, nada, nada. Em nenhum momento. Porque dentro dele havia estabilidade. Ele não procurou o Pai, Deus, o seu Pai, ali ou aqui. Porque ele tinha certeza onde Deus estava. Nós temos que procurar essa estabilidade, não é? Introjetarmos essa natureza do Cristo em nós. Cristianizar a vida é imprimir-lhe, olha, novas feições exteriores. É reformá-la para o bem no âmbito particular, dentro de nós, para que nós possamos expressar exteriormente novas feições, novo modo de ser, uma nova conduta, para que possamos seguir. Então, olha, os que afirmam apenas na forma verbal, como falou antes lá no intelecto, na forma verbal, reformá-la no âmbito particular, que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. Porque somos responsáveis por aquilo que dizemos, por aquilo que propagamos, por aquilo que levamos ao outro, por aquilo como Jesus, no começo do capítulo 17 de Lucas, ele fala do escândalo. Mas ai daquele que for causa de escândalo, ou seja, aquele que for uma pedra de tropeço no caminho do outro e de si mesmo. Não é? A preocupação de proselitismo, por isso os propagandistas da fé querem seguidores. Para quê? Aliená-los, condicioná-los, usá-los. Com que fins? Não é? É sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras. O que é uma propaganda? Senão ela nos causa aquele frescor, aquela coisa boa dentro de nós, mas passa rápido. Se ela não servir para que nós possamos conduzir durante anos e anos e anos na nossa vida evolutiva, passa logo. Beleza sonora da palavra, sem exemplos edificantes.
Porque aquele que está vendendo um produto novo, enquanto ele não exemplificar, ele não provar no dia a dia que aquele produto é bom, e o que Jesus nos trouxe não foi um produto, foram leis e princípios e preceitos divinos que vigoram há 2000 anos e o homem não tem coragem de enfrentar, nós não temos coragem de enfrentar, ainda não temos essa força necessária para saber que dentro de nós podemos conseguir fazer isso. Nós temos dúvida, mas ele vigora aqui há 2000 anos e os homens ainda não entendem, não compreendem, porque exige que olhemos para nós mesmos e não para as propagandas externas. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor, olha, na existência própria. É muito difícil exemplificar. Precisamos ainda caminhar muito. É imprescindível fazer o bem. Ponto, Emmanuel coloca aqui. Primeiro passo. Mas antes de ensiná-lo. Se nós não praticamos, vamos ensinar o quê? Não há uma correspondência. Ou seja, para aquilo que somos e demonstramos. Não é verdade? A outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros, que somente dissesse, não exemplificasse, onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Aqui é interessante, eu gosto de colocar uma posição que o Haroldo Dutra Dias coloca, que eu acho belíssima, né? O Haroldo tem grandes ensinamentos, né? Os maiores ensinamentos, né, que Jesus trouxe para nós, aqueles que exemplificaram mais, aquele que demonstrou seu amor infinito por nós e o seu objetivo aqui na Terra, que é nos reerguer enquanto espíritos decaídos, inferiorizados moralmente, não é? Jesus, o Cristo, foi em silêncio, absolutamente em silêncio. Ou seja, ante o Sinédrio, ele calou para Caifás e Anás, porque o que dizer a espíritos condicionados? Que estavam condicionados em si mesmos, presos em si mesmos, ante Roma, o Império Romano, ante Pôncio Pilatos, ante Herodes, né, o rei judeu, e ante a cruz. Jesus silenciou. Ao ver ante a cruz, ele recebeu, ele passou por aquelas agruras e esteve em silêncio. Que mensagem ele passou com seu silêncio para nós? Porque que propaganda ele iria fazer ali? Com seu silêncio, ele está nos demonstrando a sua segurança, que ele não seguiu preceitos e propagandas, propagandistas humanos que gerasse dúvida naquilo que ele veio fazer aqui. Ele estava absolutamente, como ele diz lá em João 10:30, ele nunca deixou de ser um com o Pai. Quando que nós vamos empreender esforços para sermos um com Cristo, para sermos um com o Pai? É uma decisão que nós temos que tomar cotidianamente. Escutar, refletir, pensar se devemos ir lá ou aqui, ou se devemos voltar para dentro de nós mesmos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com vocês, com todos nós, entre entre toda a humanidade. Que assim seja.